uma coisa feia, uma coisa terrível. Pedro apenas estava discutindo com Jesus, porque Jesus estava dizendo que ele iria morrer, que ele iria para a cruz. Jesus estava dizendo que ele ia sofrer humilhações dos pecadores. Jesus estava dizendo que havia chegado o momento dele partir para o Pai. E Pedro estava dizendo: não, Jesus, nada disso, isso não pode acontecer com o Senhor. Se algo ruim acontecer com o Senhor, vai acontecer conosco. Eu estou aqui também, se for preciso, vou morrer para o Senhor. E naquele momento, Pedro estava querendo fazer um pouco de média com Jesus, porque Jesus estava falando de um momento de sofrimento que ele ia passar. A cruz, a humilhação, a dor, enfim, um monte de coisa ruim que Jesus teria que sofrer, como de fato ele acabou sofrendo. Só que Pedro estava contra-argumentando, dizendo: não, mestre, isso, Deus o livre disso acontecer com o Senhor. O Senhor é uma pessoa que só faz o bem. Eu estou aqui apenas fazendo uma suposição daquilo que Pedro disse. Ele estava querendo convencer Jesus que Jesus não teria que passar por aquele momento, porque era o Filho de Deus, porque ele era o Salvador, era o Messias. É como muita gente pensa que porque está na igreja não vai ter problema, porque está na igreja não vai sofrer, porque está na igreja não vai enfrentar um momento de perseguição, porque está na igreja não vai enfrentar uma calúnia, porque está na igreja não vai enfrentar, quem sabe, alguma discórdia, não vai enfrentar um momento de aborrecimento em casa, ou até mesmo na igreja, ou no trabalho. A pessoa acha que porque ela está na igreja, ela não vai enfrentar mais nenhuma circunstância, né, que não seja uma circunstância favorável a ela. Então isso é o que a pessoa imagina. Então Jesus estava querendo mostrar para Pedro exatamente o momento da crucificação, o momento que ele teria que derramar sangue, que ele teria que sofrer todo o martírio que nós conhecemos. Mas Pedro não estava concordando com Jesus, ele não estava querendo aceitar aquilo que Jesus estava falando. Então, muitas vezes, nós estamos na igreja e começamos a não aceitar muitas coisas, até mesmo porque nós ouvimos no rádio, nós ouvimos na televisão, nós ouvimos muitos pregadores falando que o reino de Deus é um reino de conquista, é o reino de vitórias, é um reino de felicidade, de alegria, e de fato é. Nós não podemos dizer que não, é sim. Agora, daí nós esquecermos do que Jesus falou sobre as aflições, nós esquecemos que Jesus mandou que a gente procurasse ter bom ânimo, a gente esquecer que nós estamos num mundo que jaz no maligno, aí agora já é querer demais. Então, nós não podemos viver o evangelho, aquele evangelho que as pessoas dizem, 100% Jesus. 100% Jesus é o seu coração. 100% Jesus pode ser a sua fé, o seu desejo de servir a Deus. Agora, esta vida não é 100% Jesus, porque nós estamos num mundo cheio de coisas ruins, de aborrecimentos, de tristezas, e o cristão tem que aprender a conviver com isso e a enfrentar isso de cabeça erguida. Se tiver que passar por um momento de dor, vai ter que passar. Se tiver que enfrentar o diabo, vai ter que enfrentar. Se tiver que lutar contra uma enfermidade, vai ter que lutar. Se tiver que enfrentar algum problema com o irmão, de desentendimento, houve, quem sabe, alguma coisa que a pessoa não entendeu direito, ou que a pessoa talvez não tenha se explicado direito, talvez um contraste de opinião, mas vai ter que lutar, vai ter que passar, entendeu, pelo vale da sombra da morte, mas vai ter que passar de uma forma digna, como Jesus passou. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Essa Jesus. história de ficar, porque eu estou na igreja, a minha vida está assim, porque eu estou na casa de Deus, a minha vida está desse jeito, porque não está valendo a pena, não sei porque nem que eu estou na igreja mais, porque eu estou na igreja, estou orando, não estou vendo isso, não estou vendo aquilo acontecer. Então aí você está atraindo para você uma lepra, tal como aquela lepra de Naamã. Só que aquela lepra de Naamã atingiu o corpo dele. E muitas vezes essa lepra que a gente acaba contraindo com palavras, né? Com atitudes, isso acaba sendo uma lepra que vai consumir o nosso estado de espírito, o nosso estado de alma. E hoje, irmãos, é muito comum a gente encontrar cristão, às vezes mal-humorado, a gente às vezes encontra cristão desgostoso da vida, a gente encontra cristão desanimado,
gente encontra cristão sem vontade na igreja, às vezes, estou sem vontade de fazer isso, quanta coisa eu já fiz para Jesus, quanta coisa boa eu já fiz para Jesus, eu já fiz isso, já fez aquilo, aí agora você vai querer viver do passado. Não é porque eu fiz algumas coisas no passado para Deus, que agora eu vou ficar vivendo das coisas que eu fiz no passado para Deus. Eu tenho que fazer agora no presente, porque o cristão vive em função do presente e não do passado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas porque no passado eu tinha alegria para ir para a igreja, no passado eu tinha alegria de fazer uma campanha, quando o pastor falava de um propósito eu tinha alegria de fazer, mas agora eu não tenho mais. Então você tem que voltar até aquela idade que você tinha, viver aquela época que você viveu, mas aí o passado não volta. O passado é passado, ficou para trás. Então você tem que olhar para o presente e olhar para o futuro. E em função desse presente e desse futuro, eu quero dizer algumas coisas para vocês. Eu vou falar 5 coisas que nós não podemos de maneira nenhuma ficar olhando para o passado. Não podemos. Uma das coisas a primeira coisa que a gente não pode ficar olhando para o passado é porque eu já trabalhei para Deus, eu já fiz vigília, eu já fiz evangelização, eu já fiz isso, já fiz um monte de coisa no passado. Agora eu vou descansar um pouco, eu vou relaxar, agora eu vou curtir um pouco a vida e tal. Então o que acontece? Quando você começa a viver demais em função do passado, você perde a noção que a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Se você analisar quantas pessoas que nós convivemos algum tempo atrás, que nós conhecemos algum tempo atrás, até mesmo lá na sua rua, na sua vizinhança ou no seu trabalho, e hoje essas pessoas não estão vivas mais, né? Muitas dessas pessoas já morreram. O tempo passa tão rápido, o ano começou poucos dias aí, agora nós já estamos quase no final do ano, já estamos quase no final do ano, daqui a pouco chega aquela musiquinha, blam, 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 de novo, final de ano. Então, o tempo passa tão rápido, irmãos, que a gente, às vezes, a gente perde a noção do tempo. Perde a noção, sabe, da rapidez do tempo. E a gente fica, às vezes, olhando o que a gente fez no mês passado, o que a gente fez no começo do ano para Deus. Não, a gente tem que ter noção que o tempo passa rápido, passa muito rápido, né? Eu até uns dias atrás eu tinha alguns cabelinhos aqui em cima. Né? Daqui a pouco eu não tenho mais cabelo na cabeça em lugar nenhum, né? Porque o tempo passa muito rápido, as coisas vão mudando muito rapidamente. Então o cristão, ele tem que focar, sabe, no presente, sabe? Tem gente que, você pergunta, você leu a Bíblia essa semana? Não li não, não li a Bíblia não. Você fez o que para Deus essa semana? Não fiz nada não, Então, aí você acaba perdendo a noção da importância do presente. Por exemplo, nós estamos nesse momento aqui, é um momento especial. Amém, gente. Glória a Deus. Amém. Esse momento aqui, ele tem que marcar espiritualmente a sua vida. Amém. De hoje em diante, a sua noção de espiritualidade, de cristão, de reino de Deus, ela tem que crescer e tem que mudar, e mudar muito para melhor. Aqui nós estamos precisando de diaconisas na igreja, nós estamos precisando de diáconos na igreja, nós estamos precisando de líderes na igreja, de mais líderes. Aí a gente olha e pergunta assim, quem é que vai se dispor? Quem é que vai dizer, eis-me aqui para ser um diácono, eis-me aqui para ser uma diaconisa, eis-me aqui para ser um líder de grupo, um líder de departamento, para fazer parte de uma liderança, de um grupo ou de um departamento na igreja. Quem é que vai se colocar à disposição, né, para poder desenvolver um talento, desenvolver um potencial que tem para fazer, seja na área de assistência social, na área administrativa da igreja, na área da administração, como alguém que vai chegar lá e vai falar em nome de Deus, e vai profetizar em nome de Deus, e vai pregar, e vai dar testemunho.
enfim, e vai desenvolver um trabalho na vida espiritual. Então, às vezes a gente se conforma muito com aquilo que a gente é, né? Eu conheço alguns irmãos que estão muito conformados com o banco, ficam só ali no banco. Se você chamar o irmão para fazer alguma coisa, irmão, pastor, não me chame não, pelo amor de Deus, não me chame, deixa eu aqui no meu cantinho, porque eu estou bem assim. Não está bem não, irmão. Você não está bem porque você tem um potencial, você tem um talento, você tem um dom maravilhoso, é que talvez você não esteja trabalhando esse talento. Não é, Denise? Tantas pessoas têm talento para ser diaconisa, para ser diácono, para ser um líder, para fazer parte, sabe, de um ministério na igreja, e muitas vezes a pessoa não quer. Você convida uma pessoa, eu já convidei a Lil, por exemplo, Lil, você tem tudo para ser uma diaconisa, Lil. Aí a Lil só dá risada. A resposta que a Lil me dá é só uma risada. É dar uma risada, Então, vários irmãos aqui eu já conversei, alguns já convidei para cargos na igreja, para exercer função na igreja, e muitos disseram não. Muitos disseram não, pastor, eu estou bem assim, deixa eu assim, porque está bem assim. Não está não. Não está não. Então você precisa, em nome de Jesus, se despertar para o ministério sacerdotal. Se eu chegar aqui e confessar para vocês que eu um dia pensei em estar aqui em Maceió, pregando, em estar em São Paulo, em vários lugares que eu já trabalhei no Brasil, pregando. Se eu falar para vocês que isso passou pela minha cabeça quando eu era assim, do mundanismo, antes de ir para a igreja, até mesmo depois que eu cheguei na igreja, não passou pela minha cabeça, mas quando eu comecei a dedicar minha vida para Deus, o Espírito Santo ele foi me levando a entender a necessidade da obra. Lembra que Jesus falou uma vez, a seara é grande e os ceifeiros são... E o que ele disse depois? O que ele disse depois? Rogai, pois... Vamos completar. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus. Então é sobre isso que eu quero que vocês reflitam. É sobre isso que eu quero que vocês reflitam. Quando Jesus falou, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros, que levante ceifeiros para a sua seara. Aí eu pergunto, quem aqui já se colocou à disposição de, Senhor, se eu sou um daqueles que o Senhor está rogando, rogai pois ao Senhor que envie ceifeiros para a sua seara. Se eu sou um desses, que o Senhor me ajude a atender o teu chamado. Ô, glória! Esses dias eu estava conversando com a Keila, que é uma jovem ali que está se despontando na obra de Deus. Eu disse, Keila, eu estou precisando de uma pessoa para fazer um trabalho de secretária, para colocar as coisas da igreja no pendrive, para a gente colocar tudo no computador, para a gente informatizar tudo da igreja. Porque a qualquer momento que o Conselho Nacional, ou a Superintendência Regional, ou o Conselho Estadual pedir, a gente tem sempre tudo, a gente sempre tem as coisas colocadas já num pendrive, tudo arquivado. Passa um pouquinho para cá. Vai passar para mim. Ô, glória! Glória a Deus. Isso é Deus, gente. Valeu, gente. Obrigado. Então veja só. Escute bem. Eu conversei com a Keila disse, pastor, eu vou topar essa palavra, eu vou aceitar. E está trabalhando, está fazendo um trabalho de secretária, está cuidando, está digitando as coisas. E eu fiquei feliz por ter uma jovem ali se despertando para servir a Deus. O trabalho de secretária é muito importante, porque são dados o rol de membros da igreja, são dados dos grupos, dos departamentos da igreja, são coisas que a gente são endereços, são
são números de telefone, é um Ai, monte que de merda. dados que às vezes a gente precisa dessas coisas na igreja. E agora a gente está organizando lá em Cruz das Almas. Já conversei com a irmã Rita também para a gente fazer isso também na Jachuca, para informatizar, para a gente colocar tudo no computador, todas as informações da igreja.